Animal é algo assim muito importante na nossa vida e muito importante na vida do planeta, né, do ecossistema. Aqui é comum as pessoas terem gato, cachorro. Eu conheço uma pessoa que tem galinha de estimação, conheço pessoas que têm pássaros. Tem uma moça que ela mora num apartamento aqui na Barra e ela tem uma porquinha dentro de casa e ela leva para passear. Então esses são os animais tartaruga, né? Os animais mais comuns que as pessoas têm em casa. Gato e cachorro, acho que é a grande maioria que está aí. Se tiver um animal, deve ser gato e cachorro. Então, como é a importância da gente trabalhar o campo energético do nosso animal? O nosso animal, ele tem uma vibração e uma frequência que, dependendo da energia do ambiente, dependendo da energia do dono, da dona, ele é assim ele absorve essa energia, esse campo. Tem um vídeo no YouTube, eu alinhando o Duque, o link está aqui abaixo, vocês vão poder ver, tá? Bom, existem vários cristais importantes para o processo. Eu utilizo no meu animal o carro-chefe, que é esse cristal aqui, ó. Esse cristal, ele chama jaspe leopardo e tem pessoas que conhecem como leopardita, tá? Jaspe leopardo e leopardita é a mesma pedra. E essa pedra é uma pedra, até quando eu fiz o vídeo dela, eu gravei com o Duque, porque quem porta essa pedra não maltrata animais. E mesmo que você tenha o seu animal e você cuide muito bem dele, e eventualmente você viaja, você sai, então é muito importante que vocês tenham essa pedra para que ela possa garantir que o animal será bem tratado. Então, essa é a única pedra suplementar que eu utilizo, além das pedras do alinhamento energético básica, que eu utilizo no meu alinhamento também. É claro que o Duque tem as pedrinhas dele e eu tenho as minhas. Nós não devemos usar as mesmas pedras. Quando é que eu faço alinhamento no meu animal? Uma vez por semana. Uma vez por semana. Não faço igual eu faço em mim todo dia. Uma vez por semana. Ou se está armando uma tempestade, alguma coisa assim, que eu sei que ele vai ficar abalado, então eu também faço. Ou se eu percebo que ele está com uma diarreia, algum desequilíbrio que aparentemente eu estou percebendo, eu também faço o alinhamento. Agora, tem dicas, porque tem muita gente que fala assim, André, meu animal não fica quietinho para fazer alinhamento. Então, tenho algumas dicas para dar para vocês. Primeira coisa que eu vou mostrar para vocês é que as pedras que eu utilizo, elas são as mesmas pedras que eu utilizo em mim. Então, vocês vejam aí que tem jaspe vermelho, citrino. Eu gosto também de usar a ágata de fogo ou a calcita laranja, quartzo rosa, quartzo verde, sodalita, ametista e branco. Então, são os mesmos cristais que eu utilizo, porque as frequências vibratórias humanoides e dos animais, ela é a mesma, não muda. O animal não vibra diferente, né? Eu utilizo no meu cachorro, dá muito certo. A minha sensação de experimentar, de testar, de ver se realmente, se fazendo isso, ele fica melhor, e fica. Então, é muito importante que a gente possa ver, sentir, perceber, testar, né? Então, eu uso os mesmos. Então, isso é muito importante. Eu até deixei essa foto aí para que vocês vejam, tá? Aqui tem algumas ilustrações que eu vou passar para vocês de formas de você usar. Por exemplo, o seu animal tem o hábito de ficar em algum espaço, em algum lugar, por tempos, né? E a gente só precisa de 15 minutos, a gente não precisa de mais do que isso. Então, você observa que ele está ali quietinho e você coloca as pedras. Observem que aí tem a branca, a violeta, a azul, verde, amarela, laranja e vermelha. E tem uma ametista maior. Naturalmente, ele pode estar sofrendo de algum processo inflamatório ou de alguma coisa dolorosa. A ametista,
ela traz essa frequência do alívio da dor para o animal. Então, esse é um caso onde você poderá fazer o alinhamento se ele não fica muito quietinho. Aproveita a hora que ele vai dormir, coloque as pedrinhas ao lado dele, deixa ali um pouco e depois você então retira. A outra forma é você dar um passeio com o seu animal e deixar ele bem cansado. Quem é dono do cachorro, do gato, sabe o momento certo em que ele vai dar uma descansada, ele vai relaxar por um tempo. Aqui, nessa foto, as pedras não estão como na imagem anterior. Na imagem anterior, as pedras estão em volta do animal. Aqui, as pedras estão no corpo do animal. Ah, mas Andréia, tem mais de 7. Tem, porque aqui talvez alguma necessidade, porque o coração é que fala. Se vocês observarem, perto do focinho tem ali uma drusa de ametista, tá? Então as ametistas, elas são muito importantes no processo. Eu sempre coloco uma peça de ametista em destaque próximo do alinhamento. A outra imagem que eu tenho, eu fazendo alinhamento no Duque. Isso aqui é um vídeo que está no YouTube, é Andréia Nunes, alinhamento energético de animal. E o link está aqui abaixo. Então aqui, nesse dia, era um dia que ia chover, estava armando um temporal. Eu saí com o Duque, ele voltou, bebeu bastante água, eu liguei o ar e levei ele para o meu quarto. Ele deitou. Quando eu senti que ele estava bem tranquilo, bem sereno, eu coloquei as pedras ali e fiz o alinhamento nele, como eu faço em gente. Do mesmo jeito que eu alinho pessoas, eu alinho animais. Uma outra coisa muito interessante, Duque uma vez chegou lá em casa com uma espécie de furúnculo. Só tinha uma pintinha vermelha no ânuszinho dele, né? E aí ele chegou em casa, eu peguei um bastão laser, fiz um procedimento que eu explico no treinamento à parte, cirurgia energética. Peguei o bastão laser, não encosta na pele não, você vai assim mais ou menos um dedo de distância e eu passei como que estivesse abrindo e eu retirei com a mão e eu descartei no universo, chamei um guardião, 2 guardiões que eu chamo muito para trabalhar comigo quando eu for fazer procedimento energético, que é o Cura Universal e o Dr. Arismar. No tarô dos cristais tem essas 2 cartas, depois eu vou mostrar para vocês. Isso, pessoal, foi às 9 da manhã. Eu fui tomar banho, quando eu voltei tinha esse carnegão aí para fora. Quando foi 4 horas da tarde, estava assim, não tinha mais nada. Eu fiz o corte energético, retirei energeticamente o carnegão e fiquei de 9 da manhã até as 16 horas fazendo energização com a frequência verde e violeta na região. Esse carnegão secou, caiu e o Duque ficou livre dessa coisa esquisita que estava nele. A mesma coisa aconteceu na gengiva do Duque, teve uma espécie de tumor na gengiva e eu cuidei do Duque com essas pedras, né? Então, fazendo aqui uma recapitulação, o vermelho promove a ligação com a terra, com a água, né? Então, você pode usar o jaspe vermelho, você pode usar a ágata de fogo, elas fazem essa conexão com a natureza, que é muito importante para o animal, né? Especialmente o animal que fica direto em casa. Essas pedras dão a ele uma conexão com a Mãe Terra que é muito importante. Os cristais rosa, quartzo rosa, que faz uma energia de amor, né? Existe muito afeto, muito carinho, muito amor. Então, o animal de estimação, a gente deve sempre cuidar dessa energia do amor, da harmonia. Os cristais amarelos, como o citrino, o âmbar, reforçam a vitalidade, né? Cristais verdes, como o quartzo verde, ajuda a restabelecer a saúde, fazer uma prevenção. E o transparente, o quartzo transparente, que também deve ser utilizado, ele é muito eficaz para que haja uma harmonia de um modo geral, né? Então, digamos que o animal tem um comportamento que não está tão bom assim. Então, a gente utiliza o branco,
Porque o branco é o dono do prisma, o branco a gente sabe que ele é coringa, se você não tiver as 7 cores, você pode usar 7 pedras brancas, porque vai fazer o mesmo efeito. O branco é polivalente, ele vai em todos as frequências vibratórias, né? Então é muito importante que você observe qual o método que você vai usar para você fazer o alinhamento no seu animal. Da mesma maneira que você tem uma organização para levar ele para o pet shop, se for cachorro, porque eu acho que gato, eu não sei, eu não cuido de gato. Eu tenho amigos que cuidam de gato, mas parece que não tem uma rotina de banho como o cachorro tem. Eu também utilizo no meu animal orgonites. O orgonite, ele funciona para quê? Primeiro vamos conceituar o orgonite. É uma peça que troca a energia ruim pela energia boa. E o orgonite, você não precisa ter o orgonite específico, ele não é igual ao cristal, que você tem que ter o cristal do seu animal, o seu cristal. O orgonite, ele pode ser utilizado de diversas formas e assim, esteja no ambiente com um orgonite. O Duque, no canil dele, tem 4 peças pequenas. Então, o orgonite, ele harmoniza ambientes e ele harmoniza energia. Então, a nossa energia também é harmonizada. Só que o orgonite, ele não vai fazer o que o cristal faz. Não vai. O orgonite é uma composição de metal, cristal e resina catalisada que formam uma peça para harmonizar o ambiente. Mas ele não dá aquela nutrição que a pedra dá para o animal. É muito importante que o orgonite seja colocado próximo do animal para que ele possa dar uma neutralizada em qualquer tipo de atmosfera densa, né? Eu coloco na água do Duque os cristais que eu senti que deveria colocar. Então, ele tinha uma tosse, problema respiratório, ele tem um topázio imperial que eu paguei quase R$800 naquela peça, fica na água dele. Quartzo verde, ametista, quartzo azul e quartzo branco obrigatório, né? Isso aí. Aí você pode ir variando, né? Se o cachorro é muito agitado, quartzo rosa. Se o cachorro é medroso, quartzo amarelo, né? Acitrino. Eu gosto muito de colocar na água a leopardita, tá? A leopardita é uma pedra que realmente no tratamento dos animais ela não pode faltar. Gente, é muito tranquilo, basta usar a intuição. Cristais para aves, tipo papagaio. Então, esses você tem que deixar na gaiola, uma ametista, tá? Uma drusinha de ametista, se é que ele fica em gaiola. Se não, onde ele fica com mais frequência, você deixa ali umas pedrinhas com a intenção de equilibrar o animal. Quem viaja com o animal e ele fica nervoso, tem umas dicas aqui que eu anotei. Quem viaja com o animal e ele tende a ficar estressado, precisa usar sodalita. Sodalita ajuda o animal em período de viagem. A ametista é um analgésico, se o animal está com alguma dor, precisa ter uma ametista. E também ele acalma. O âmbar, né, trata, na verdade, também dessa resina fossilizada. Ele não é propriamente um cristal, mas ele tem um efeito calmante, também dá vitalidade. A fluorita ajuda a melhorar problemas de ossos, problemas respiratórios, problemas digestivos ou sanguíneos. Fluorita. Isso são alguns cristais específicos, tá? Porque, no modo geral, a gente utiliza aqueles 7 que eu te falei. Hematita fortalece a musculatura e o sistema circulatório. O jaspe leopardo é um dos melhores cristais para usar nos seus animais, porque ele estabelece uma conexão muito grande com a força interior e a confiança. Também ajuda a afastar medos. Quartzo rosa, além de ser ideal para o seu animal de estimação, se torne mais afetuoso, recupera feridas, né? E é muito benéfico utilizá-lo para receber um novo animal de estimação. Então, se você já tem um animal e vai receber um outro, tem que usar o quartzo rosa no animal que já está acostumado com a família. O fumê ajuda a equilibrar a energia de vários animais. E a sugilita, ela ajuda o animal que está na época de fazer a passagem.
a sugilita, tá bom? Esse aqui eu considero o carro-chefe para quem tem animal. Necessariamente recomendo que você tenha o jaspe leopardo. Fazer em torno do animal, onde ele fica, uma espécie de grade de proteção ou mandala, né? Ali com cristais, na areazinha onde ele costuma ficar. Você pode fazer a mandala num pequeno quadro, como está aqui, né? Não precisa ser grande, e colocar próximo de onde o animal fica com mais frequência. E nessa mandala você pode utilizar os cristais e usar a imaginação. O que mais tem no canal Mandalando com Cristais, da Monier Bueno, ela tem mandala de tudo que é tipo. Essas duas mandalas que estão aqui atrás foi também um trabalho feito por ela. Aquela ali é a mandala do Projeto Divino. E essa aqui é do Magra com Cristais, né? Que ela fez para mim. Então vejam, tem muitas coisas que pode ser feita. Basicamente a gente tem que usar a intuição. Vou contar uma história aqui do Duque. O Duque, quando a minha neta nasceu, ele ficou 71 dias direto no resort, sem vir em casa. E eu também quase não podia ir lá, porque na época meu marido estava vivo e estava internado. Um período muito difícil da minha vida, haja cristal para a gente poder organizar, e eu sempre equilibrada. Quem me conhece vai dizer para você que as coisas para mim se resolvem muito facilmente, tudo na minha vida se resolve muito facilmente, tudo na minha vida flui, tudo na minha vida flui. Por quê? Porque eu faço alinhamento energético todo dia. Não é uma coisa assim, eu vou fazer o alinhamento para passar no concurso. Não, não vai dar certo. Vai dar certo. Meu animal mordeu uma pessoa, vou fazer alinhamento. Não vai dar certo. Tem que fazer com consistência, tem que ter compromisso. Se não tem compromisso, na primeira oportunidade você deixa de fazer. E aí não resolve. O alinhamento energético dos cristais, ele é muito poderoso para quem tem compromisso. Para quem está comprometido com o quê? Com a sua liberdade. Para quem está comprometido com a sua saúde. Para quem está comprometido com a sua realização. Para quem está comprometido com aquilo que há de melhor no mundo, que é a sua matriz energética. E o animal tem uma matriz energética também. E o fato de você fazer o alinhamento no seu animal promove, você consegue acessar coisas do seu animal que ajuda no cotidiano, ajuda no dia a dia, né? O amor, sempre muito importante, a comida e a bebida, mas a nutrição energética, ela é tão importante para a gente quanto para o animal. Cristal de São Francisco. Que antes de eu começar a live, eu pedi a Francisco de Assis que estivesse aqui comigo, né? Então, Francisco de Assis entrou no tarô dos cristais. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Um tarô dos cristais. Então, posso tirar uma carta do tarô para o meu cachorro? Pode. Então, vamos supor uma simulação. Então, aqui está o tarô, aqui tem a estrela e aqui eu tenho 53 pedras e vou pegar de São Francisco. Francisco de Assis, ele não quis colocar São, porque caracterizava a religião correspondente, né? Então, como o nosso princípio não tem uma implicação religiosa nem antirreligiosa, eu tirei o São e ficou Francisco de Assis, tá? Deixa eu mostrar a carta dele. Tá aqui, ó. Jaspe olho de pássaro. Conexão com Francisco de Assis. Quando eu canalizei essa carta do tarô, para quem não sabe, o tarô dos cristais é uma história muito longa, tem vários vídeos. E aqui, ó, essa é a pedra jaspe olho de pássaro. Então, jaspe olho de pássaro pode ser usada? Deve. É a pedra de São Francisco de Assis, é a pedra de Francisco de Assis, tá? Jaspe olho de pássaro. Aqui, essa aqui, ó, jaspe leopardo, que eu falei com vocês. Cura universal, para tudo, para planta, para animal, para pessoas, para o planeta, para o universo. Cura universal, jaspe leopardo. Essa é uma pedra, essa foi a primeira pedra que eu
tive conhecimento de que ela era importante para que ninguém maltratasse animais. Só que aqui é uma pedra que fala de uma intimidade muito grande com os animais. Eu tenho uma história, a minha mãe, ela tinha uma escada, ela morava em Raposo um tempo, e ela tinha uma escada de mármore. E ela limpava essa escada, todo dia ela lavava e todo dia a escada estava super cheia de cocô de passarinho. Até que o meu tio foi visitar minha mãe e ele falou, mas Adelaide, essa escada está imunda. Ela disse, não sei mais o que fazer, todo dia eu lavo, todo dia... Ele falou assim, conversa com São Francisco de Assis e pede para ele fazer com que esses passarinhos façam suas necessidades longe daqui, porque está te dando trabalho, porque está te tirando tempo e tudo. Então, peça a Francisco de Assis que leve eles, conduza eles para fazer suas necessidades num outro lugar, né? Que não vá fazer essa sujeira que faz aqui. E a minha mãe, então, começou a rezar, fazer oração para São Francisco de Assis. Nós somos católicos, né? Temos a formação católica, hoje em dia não. Hoje em dia a minha religião é o amor, mas a minha formação é católica. Ela começou a fazer as orações e sabe o que aconteceu? Nunca mais os passarinhos fizeram cocô na escada. Nunca mais. Então, o jaspe olho de pássaro, ele tem essa frequência de você entender e conversar com os animais, certo? Beijo para todos vocês. Tchau, tchau.